Só para testar, acho que ela já pegou o microfone. Bom dia. Bom dia. Ah, obrigada por não me deixarem sozinha. Vamos dar início. Eu peço desculpas pelo atraso, mas saída de São Paulo sempre é um pouco complicada em termos de trânsito, mas enfim, estamos aqui. Então vamos lá. Obrigada pela presença de vocês. Estamos abrindo o terceiro encontro de estudos do canto e da canção popular. E eu devo dizer que é uma abertura em altíssimo estilo, porque essas duas moças aqui atrás são pessoas incríveis, pesquisadoras incríveis, poeta e tudo mais, que eu não preciso ficar adjetivando, porque vocês vão descobrir logo mais. Eu resolvi olhar para elas, porque eu vou ficar falando de costas, né? De repente elas me jogam uma praga, já pensou? Bom, então eu quero agradecer muito a Carol Murgel, ou Ana Carolina Murgel, obrigada, e a Alice Ruiz por estarem aqui ambas e abrirem esse nosso encontro. Eu espero que seja uma semana muito intensa, que vocês aproveitem cada detalhe, porque é uma programação linda e é uma oportunidade rara de estar em contato com pessoas tão incríveis, com uma produção tão incrível. Então, vamos lá. Bom dia, agora sim. Então, eu resolvi falar primeiro porque a Carol é super gentil e me passou a bola. Depois porque a Carol tem um trabalho tão fundamental, tanto para MPB como para a história das mulheres nesse país, que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Porque, não, é verdade. A gente precisaria de meses para ouvir tudo que ela tem a dizer sobre isso. Aí eu falei, bom, o que eu estou fazendo ali, então? Acho que eu estou sendo a feliz representante das... Posso dizer o número? Mais de 7 mil mulheres das quais ela vai falar. E porque são compositoras que ela descobriu para nós. A gente fala nesse país que tem cantoras, né? Marisa Monte é cantora, Gal Costa é cantora, Maria Bethânia é cantora. Estou meio passada, peraí, deixa eu falar mais. Tulipa Ruiz é cantora, Karina Bura é cantora, menininha, né? Júlia da Céu é cantora, Yara Renault, Andréa Dia, tudo cantora, né? Tudo compositora. Tem alguma coisa na nossa cultura, na nossa história, que parece que força todos os meios de comunicação a darem invisibilidade a qualquer mulher que faça alguma coisa que produza, e eu não estou falando só de arte, eu acho que é em todas as áreas. Assim, a tentativa de nos invisibilizar é irreculiar. Mas a gente resiste. Quando eu comecei a criar, eu nem sabia que eu estava resistindo. Eu não tinha consciência disso. Eu comecei na adolescência e a família me chamava de ovelha negra ou de rebelde. Eu não tinha consciência de que havia todo um sistema tentando ocultar a mulher. Então eu saí fazendo sem me preocupar com isso.
E eu acho que isso é importante, ao mesmo tempo que a gente tem que manter as novas gerações informadas de que elas devem, de mulheres, que elas devem continuar lutando contra essa invisibilidade, ao mesmo tempo a gente não pode deixar que as nossas meninas desanimem por conta disso. Eu não desanimei por pura ignorância. É verdade, só depois que eu comecei a perceber que eu acumulo, além de ser mulher, eu tenho o outro defeito, que é ser letrista, porque letrista nesse país é invisível também. Eu costumo dizer que letrista é fantasma, porque, vejam bem, quando a gente escuta as rádios ou TV que toca música, o cantor está lá, ou a cantora, e tem a legenda, quase sempre você tem o nome do intérprete. Daí, em segundo plano, você vai ter quem fez a música. É muito raro você ter o crédito completo. Então, aí tem um outro problema. Quando publicam minhas letras, por exemplo, como poesia, que para mim tem diferença, a gente pode até falar disso se vocês quiserem, colocam o meu nome e o nome de quem fez a música. É engraçado isso. Quando falam da música, a letrista não aparece. Quando publicam a letra, o músico ou a musicista aparece. A compositora da música ou o compositor da música aparece como se tivesse feito a letra comigo. Então, assim, mulher, letrista. E viva. Porque porque isso atrapalha o sucesso. Bom, tem uma coisa que vai dar, que eu vou dar jeito, as outras não, vou continuar sendo mulher letrista, não tem jeito. E quando eu comecei, também não foi uma coisa assim, vou ser letrista. Eu estava na adolescência e já escrevia uma coisa bem parecida com haikai, que eu depois vim saber que era haikai, e também fazia uns poeminhas, e eu comecei a traduzir letras de rock. E nessa de traduzir eu procurava fazer dentro da métrica, dentro da emoção, ou seja, eu estava exercitando a letrista e não sabia. Só mais tarde que quando as coisas começaram a acontecer, quando pessoas começaram a musicar algumas coisas que eu escrevia, e aí isso foi crescendo. Assim, eu acho que um marco para mim como letrista foi conhecer Itamar Assunção, porque não é à toa que agora a balada literária, nós dois, a dupla vai ser homenageada. É porque parecia um casamento, só que sem sexo e sem romance, mas foi um encontro de consciências muito intenso. As coisas que a gente falava tinham um encaixe muito grande, e aí à medida que ele começou a musicar coisas que eu escrevia, eu fui, de certa forma, eu acho que a gente foi se adequando criativamente um ao outro, e acho, assim como ele dizia que o contato comigo tinha melhorado a poesia dele, eu tenho certeza absoluta que o contato com ele deu uma certeza maior em mim como letrista. Foi um presente da vida, mas eu acho que os presentes vêm quando a gente trabalha a favor. Então eu vinha trabalhando a favor disso, só que eu não sabia. E aí depois rolou a promiscuidade que vocês podem ver no meu site, aliás, criado pela Carol, porque eu comecei a compor com muitas outras pessoas, e tanto que a essas alturas eu comecei como poeta, e
Eu tenho, na verdade, um livro de poesia, porque eu tenho um livro de letras e eu tenho 300 livros de haikai, mas o que eu acho que eu virei mais nessa vida mesmo foi letrista. Então deve ser por isso que me chamaram. Você acha que tem alguma coisa importante que eu tenho que falar antes de você assumir? Tá, mas se faltou alguma coisa, você que conhece de cabo a rabo o que eu penso, meu trabalho, meu coração. Talvez você pudesse falar dessa diferença entre letra e poesia, para a gente discordar. Tá. Legal. Então, eu acho que o que determina a diferença entre letra e música, em primeiríssimo lugar, é o tempo de assimilação. Desculpe, letra e poesia. Será que eu não acordei direito ainda? Tá cedo, pessoal, desculpa. Letra e poesia. É o tempo. É o tempo de assimilação, porque o poema, às vezes a gente nem precisa entender de cara um poema, mas tem coisas nele que nos atraem, que criam um ruído e a gente pode voltar a ele várias vezes, pode ler de manhã, de tarde, de noite, em voz alta. Completamente diferente da letra de canção, que ou ela te pega de cara ou vira som ambiente. Então, isso provoca características bem distintas. Por exemplo, a letra pede muito mais coloquialidade. Você tem que falar mais diretamente com a pessoa. Coloquialidade, diretidade. Mas tem as semelhanças que assim, é legal que tenha humor, é legal que tenha, tanto na poesia papel quanto na letra de música, o lúdico é fundamental para seduzir tanto o leitor quanto o ouvinte. Por isso falei do humor, mas tem que ter uma ideia. Eu acho que tem que ter uma ideia. Tem gente que acha que letra não precisa ter uma ideia. Eu acho que tem que ter. E tem dado certo. As pessoas costumam gostar das minhas letras. Deve ser por isso também. E trama na linguagem, assim como poesia. A diferença, eu acho que a diferença fundamental é essa coloquialidade maior na letra, de forma que você, ao ouvir, você seja seduzido imediatamente. Eu brinco que a diferença entre poesia e letra é como a diferença entre amor e paixão. Porque amor é uma coisa que a gente vai construindo, né? Tem até DR, né? Tem poemas que provocam uma DR na gente. A gente e o poema. Mas enfim, é uma relação que se constrói com o tempo. E a paixão não, a paixão é aquela coisa inexplicável que bate imediatamente e muitas vezes é só isso. Mas só isso já é muito. E é raro. Tá bom? Você pode discordar? Pode. É legal começar a discordar uma boa, né? Eu queria agradecer, Regina, pelo convite, que é lindíssima. Então, a gente sempre brinca, eu e a Alice, com essa história da música e da canção, porque da música e da poesia, letra e da poesia, tá cedo, porque as letras da Alice são absolutamente poéticas, né? Se vocês pegarem uma letra como Lágrimas, não é poesia? Ou Socorro, né? com o Arnaldo, são poemas, né? Socorro é um poema, mesmo sendo, você fez como letra, né?
Olha, quando eu escrevi sim, sem pensar o que era. Ele veio porque ele precisava vir. Ele, ó, tá vendo? Eu tô falando poema, né? Tô falando no masculino. Mas aí, depois de pronto, eu percebi eu esqueci de falar isso, que a métrica dele permitia, a métrica e a incidência de rimas e tal, permitia musicar, por isso que eu mostrei para o Arnaldo, mas eu acho que nasceu como poema. Mas tem, então eu vou continuar assistindo. Por exemplo, a primeira composição da Alice com o Itamar Assunção foi o Navalha na Liga, que foram poemas que ele pegou do livro Navalha na Liga, da Alice, de 1980, e ele musicou no ônibus, né? Que ele foi lendo no ônibus, aí ele musicou. Então são poemas. A Yara Renault pegou Leve, que eram dois poemas, na verdade, que ela juntou e fez uma letra. É que no caso específico da canção da Alice, das letras da Alice, eu acho que elas são poéticas, como é uma tradição da música popular brasileira, né? Quer dizer, a poesia faz parte da canção popular. Então, eu sempre, quando a gente conversa disso, né, eu falo, não, mas as suas letras também são poemas, né? Então, quer dizer, elas provocam o amor e a DR também, né? Se for considerar dessa forma. É claro que a gente tem, né, no Brasil, todo tipo de canção, e a gente está tendo cada vez mais a indústria cultural toma conta de tudo, e a gente não tem como... a gente tem que ir atrás agora do que é música boa, né? Como a minha formação foi nos anos 70, eu tive mais sorte, assim, de formação musical, né? Então, uma sorte de pegar uma grande leva de compositores e compositoras que era poesia, né? Era poesia, você pensar. E era muito comum os poetas compositores, né? O Vinícius de Moraes, a Leducha, a Alice, a Cecília Meirelles, que teve vários poemas musicados, quem mais? Hilda Hilst, que tem até uma história engraçada, que Hilda Hilst falou que a primeira vez que musicaram poemas dela foi o Zé Cabaleiro, né? No Ode, eu não vou lembrar o nome do disco, mas ela tem uma canção musicada pelo Adoniran Barbosa em 1958, ou 68, 58, eu acho. Cida Moreira gravou a canção. 58, né? Então e pouquíssima gente conhece, né? Eu fiquei louca quando vi a gravação da Cida, porque eu conheci uma gravação anterior, eu não lembro, foi uma das cantoras dos anos 50, não vou lembrar agora quem foi, mas era uma... você vê que a poesia faz parte da canção, né? E eram poemas, no caso da Cecília Meirelles são poemas musicados, né? Acho que ela nunca fez em parceria mesmo. Apesar dela ter tido várias influências, não, assim, convívio, né, com musicistas. Posso só um parênteses pequeno? Não, é porque, sei lá, no tempo de Cecília e até de Vinícius eu conheci, quer dizer, contemporâneo e tal, mas com uma diferença. A poesia era um pouco mais presa dentro da métrica. Depois, a minha geração já pega uma libertação, não só de métrica, como de rima na poesia. Mas a letra continua pedindo. Então, quando tem, é meio fácil vir a letra, mesmo que não tenha sido feito intencionalmente. Mas, às vezes, dá a sensação de que a lista telefônica... Não sei se alguém aqui... Todas as pessoas aqui já viram uma lista telefônica. Não é porque... né? É outra coisa que caiu em desuso. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe assim, trecho da lista telefônica musicada, alguns poemas, eu quero dizer, que não se prestam para letra. Eu continuo defendendo. Não estou dizendo... Eu digo que a letra tem que ser poética. Mas eu acho que ela tem características próprias. A canção fica melhor quando ela flui
E ela flui mais, temos uma compositora aqui, a Cida, ela pode me dizer se eu estou errada. Mas eu acho que ela flui mais quando a letra já vem com uma métrica mais confortável, com rimas, sabe? Mas assim, não que eu acho que isso é poesia necessariamente. Como é a letrista e a poeta, eu acho que não vou poder discordar muito, né? Mas, então deixa eu falar um pouco dessa coisa da canção, né? Das mulheres na canção, né? Que é o tema da mesa também. Eu fiz a minha formação toda, eu sou historiadora, e a minha formação foi toda truncada, né? Eu fui cantora de boteco nos anos 80, depois virei astróloga, já fui herdeira, trabalhei com redes de computadores e tudo um pouco. E voltei para a história em 2003, que tive a sorte de ter como orientadora a Margarete Rago, que quando eu cheguei com um tema que era super pesado, assim, era em relação a gênero, mas era muito pesado, porque eu queria entender por que as mulheres, sempre que elas chegavam em algum... você virou diretora de alguma coisa, você já começa a dizer que você é histérica, que você é nervosa, que você não sei o quê, se você está de TPM, era uma coisa assim. E aí ela falou, não faça isso, você vai fazer você vai viver anos com o seu tema, escolha alguma coisa que você ame profundamente para você conviver tanto tempo. E aí, obviamente, eu juntei as duas coisas que eu amava, que eram mulheres e composição, né? Que eram as compositoras. Quando eu cantava em bar, eu lembro que eu me surpreendia sempre quando eu achava algumas músicas que davam aquele baque, assim, quando eu ia ver, eram mulheres que tinham composto, e a gente não tinha esse hábito, né? E você saber quem compôs uma canção é a mesma coisa que você saber quem é o autor do livro que você ama. Quer dizer, por que a gente tende a fazer sempre assim, não, eu adoro essa música do, sei lá, na época do boteco, né? Adoro London, London da Marisa Monte. Não, London, London era Caetano Veloso. Então você tem que, o tempo todo você tinha que ficar explicando para as pessoas quem fez, se a gente ama uma canção, né? Quem fez. E aí no mestrado eu acabei escrevendo sobre a produção musical das mulheres na vanguarda paulista. Inicialmente eu tinha 9 nomes, né? E claro que no mestrado, todo mundo sabe que depois que o mundo terminou com 3 anos de mestrado, quando antes era 8, 9, 10, a minha orientadora fez em 10 anos, é uma alegria. A gente não, né? A gente já tem aqueles 2 anos, né? Não, 3 se você tem uma esticadinha que você pode dar, né? Então eu peguei 4 mulheres, peguei a Alice, e foi uma coisa da palavra até a canção. Então eu peguei a Alice, a Alzira Espíndola, a Tetê Espíndola e a Nausete, para falar sobre elas, né? E quando fui fazendo a escrita sobre a Alice, eu descobri que ela fazia uns artigos feministas nos anos 70, nos jornais de Curitiba. Aí eu fiquei louca, né? Então... Descobriu não, eu abri a gaveta para ela. Foi. E foi esses artigos, descobri, quer dizer, né? Eu sei. Os artigos eram fantásticos, né? Sempre é tão bacana quando você vê, porque sempre tinha aquela coisa, não, o feminismo no Brasil em 75, e Alice desde o final dos anos 60 já estava escrevendo sobre a questão das mulheres, né? Que vem, assim, você começa sendo mulher, todo mundo que sabe as limitações que a gente tem. Desde você ter que olhar para onde você está indo à noite, né? Até a gente tem limitações que são incompreensíveis, na verdade. A gente sabe que tem e são incompreensíveis. Então foi muito bacana. E aí fiz meu doutorado sobre Alice, né? Que chamou Navalha na Liga, Poética Feminista de Alice Ruiz. E aí no pós-doutorado, que era uma coisa que já acontecia durante o mestrado e doutorado, as pessoas perguntaram, mas são muitas compositoras, porque eu brincava, né? Quando eu dava aula, quando eu fazia algum curso aqui no FISH, eu perguntava para os alunos, me falem 5 compositoras. Se chegasse assim de cara, me falem 5 compositoras, todo mundo ficar com aquele olhar vazio, né? Se eu falar 5 compositores, era 1 minuto, mas 5 compositores, todo mundo ficava pensando. Aí, em vez Dolores Duran, Maísa, Chiquinha Gonzaga... Maísa tem pouca gente, sabe?
E de vez em quando, assim, nem Rita Lee, que era uma coisa que foi tão profícua, né, as pessoas não lembravam. E aí eu fui procurar, eu achava muito... teve uma crítica do Pedro Sanches na Folha de São Paulo, duas, na verdade, que ele ficou falando sobre que a composição para as mulheres era uma aventura, numa delas, e na outra ele falava que seria verdade ou as mulheres não compõem. Não, seria uma coisa tipo... Ele fala de uma enquete que teve das 100 músicas mais lembradas da música popular brasileira, e só tinha 2 mulheres na lista. A Rita Lee, e uma das canções é da Rita Lee, a outra eu acho que era da Dolores, talvez da Maísa ou Dolores. Era uma das duas, e ele fala, a outra foi esquecida. Mas também de Chiquinha Gonzaga, depois de Chiquinha Gonzaga, só de Maísa e Dolores começaram a compor, até que houve uma explosão com Rita Lee. Eu falo, não é possível. Você tem a vida, as mulheres tiveram uma vida tão limitada no século, até meados do século XX, na verdade, né? Houve explosões que eu acho que são contraculturais, por exemplo, nos anos 20, mas eu não achava possível que uma das poucas coisas que as mulheres podiam fazer, que era tocar piano, não rendesse composição. Era impossível. A minha avó, que se formou nos anos 20, ela se formou em composição, então eu falava, não é possível que não tenham compositoras, né? E saí procurando. Foi aí que eu cheguei nesse número que ele aumenta e diminui, eu vou explicar por quê, de 7.500 mulheres, né? Porque eu parei também, porque se eu continuasse, esse número com certeza estouraria. Por que aumenta e diminui? Porque tem casos que você, por exemplo, Ana Maria tem 18. Se você procurar nas discografias, são 18 Ana Marias compositoras. Uma delas é a Iório, Ana Maria Iório, será que é isso o nome? Aqui mandando fazer papel, né? Mas ela é autora da letra de Parem de Tomar a Pílula, do Odair José, que quase ninguém sabe, né? A música do Odair José é boa, né? A história que ela está falando da letrista. Ela assinava, quando ela estava com o Odair José, ela assinou como Ana Maria. Depois ela separou dele e começou a assinar como Diana. E depois ela virou Diana com H no final. Então, nisso, 3 compositoras que eu tinha listado viraram uma, né? Então, você tem que começar a sair procurando, e qual é qual, né? Então, eu pegava na discografia, achava as Ana Marias, ia para o ECAD, porque o ECAD dá o nome completo, quando dá, e para descobrir qual era aquela, né? Então, foi uma coisa de realmente pegar toda a obra e ir caçando no ECAD, essa é dessa Ana Maria, essa é daquela, separando, né, as canções pelas autoras. Muitas que assinavam de uma forma e passam a assinar de outra. Lully é um exemplo, né? Lully, vira Lully com H, né? De Lully e Lucina. Ela começa a assinar com H. Lucina era Lucinha, Lucilena, e depois vira Lucina. Então você começa a ter essas variações. Tem uma Flávia, que é a mãe da Letícia e da Marcela Betelli, que são do grupo Lumiara, um grupo lindo de Minas, que ela assina como Flávia algumas canções e depois ela fica Flávia Queiroz. A Letícia achava que a mãe tinha vendido as canções dela pelo Ronivon, para pessoas que gravaram, mas não foi. Que lá ela estava assinando só Flávia, então ela não achou as canções, né? Então essas coisas todas você vai, enfim, né? A Zélia também, a Zélia Cristina, a Zélia Dunca, né? Ela muda o nome e com isso também, quer dizer, o ECAD mantém, né? Que tem um percurso, né? Que você vai das associações para o ECAD, né? É isso. Então, eu fui achando, encontrei, a que me chamava a atenção na época que eu tocava em boteco era a Sueli Costa. Fui encontrando, porque a Sueli Costa, nos anos 70, era uma produção atrás da outra, né? Você teve Face a Face com Cordilheiras, Jura Secreta, 20 anos Blue, né? Com a Elis Regina, que era lindíssima. Então não tinha como não notar, né? Você ouvia aquelas canções e falava, pô, mas quem fez isso, né? E é engraçado que no 20 anos Blue, vocês sabem qual é? Ela compõe com o Vitor Martins, né? A Sueli Costa é musicista. Mas para ela não esquecer, ela compôs 20 anos Blue dentro de um ônibus, indo de Juiz de Fora para o Rio. Então, para ela não esquecer,
ela começou a fazer uma letra que é a primeira parte da canção. Eu tenho a primeira parte da canção, que ontem de manhã, quando acordei, eu olhei para a vida assim, pensei, eu tenho mais de 20 anos, tenho mais de 1000 perguntas sem respostas, estou ligada no futuro Blue, né? E é engraçado, porque quando separa, quando entra, o primeiro trecho o Vitor Martins deixou como estava, e no segundo ele compõe. E é engraçado que dá para perceber uma diferença de olhar na letra. Se vocês olharem, dá para perceber que a primeira parte foi escrita por uma mulher e a segunda parte é escrita por um homem. E é muito engraçado isso, porque o dele entra uma coisa do grandioso, e o dela entra das 1000 possibilidades e 1000 aberturas, que faz parte da vida das mulheres, e daí vêm as discussões de gênero, né? Claro que eu procurei muito isso no trabalho. Eu ainda estou na parte empírica, que é ficar levantando a obra e os nomes, né? Sempre fazendo essas separações, mas você vai vendo que existe uma poética específica das mulheres que tem a ver com essa questão de gênero. A gente sempre fica né, hoje em dia é difícil falar de gênero, estamos quase proibidos do assunto, mas uma explicação rápida: gênero é uma categoria de análise, que a ideia é que a gente saiba que existem construções discursivas que formam uma determinada coisa. Por que separa? Porque existe uma diferença biológica entre os homens e as mulheres? Existe. Poderia ser uma diferença na humanidade entre a cor dos olhos, mas a diferença é o sexo. Então você divide as pessoas em 2 sexos, mulheres e homens. O gênero já é o que é uma mulher e o que é um homem. É disso que se trata. Quer dizer, existe uma construção discursiva, que geralmente feita pelos homens, sobre o que deve ser uma mulher e o que deve ser um homem. Quer dizer, quando você fala em identidade de gênero, eu vejo como um problema. As pessoas não veem como um problema. Nós estamos numa época que se procura muito a identidade, que eu acho um erro, porque a identidade é uma captura. A identidade pressupõe, aí lembrando uma música da Alice, do Ser Estar com Itamar, que ficou chamada... É de estarrecer, né? Em inglês é a mesma coisa. Em inglês é a mesma coisa, estarrecer. Em português, não. Então, quando a gente fala que a gente é uma determinada coisa, a gente está se colocando num quadradinho, dizendo que a gente nasceu daquele jeito. Que a gente nasceu feminista, ou nasceu não sei o quê. Não, a gente vai se construindo como pessoas, e a gente é mutável o tempo todo. A gente está muito mais em estado do que em essência. O ser está ligado a uma essência. E quando a gente cria as identidades e briga dentro desse quadrinho das identidades, a gente está se normatizando. A gente está colocando a gente num quadradinho que é para o conforto do outro, não é o nosso conforto. Então você se coloca em relação ao outro. É diferente quando se trata de movimentos, que é uma das coisas, por exemplo, o feminismo, a Gramsci, eu esqueci o primeiro nome dela, lá na Revolução Francesa já falava que é um paradoxo. Você tem que se afirmar como mulher para poder se tratar desses assuntos. Como um movimento, as identidades são importantes, a identidade gay, a identidade feminista, negros, você tem os movimentos todos ligados, as minorias em geral, ligados a identidades, mas nesse sentido, de como coletivo. Quando você pega para o individual, eu acho problemático. Então, na canção, você vai encontrar esse tipo de discussão em várias formas, né? Tanto no que os homens escrevem sobre as mulheres. Teve alguém leu a história sexual da MPB, do Rodrigo Faô? Ele fala, em um determinado momento, que as mulheres deviam gostar de apanhar. De tanto que as músicas nos anos 30 falavam sobre, tipo, Ari Barroso, né? Essa mulher é muito, o tempo me provoca, dá nela, ou a Lamartine, né? Joga uma pedra nela, o tempo todo as mulheres apanhando, né? Nas músicas do Moreira da Silva, né? Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega, isso não é direito bater numa mulher que não é sua. Ou o próprio Vinícius de Moraes, né? Na hora que você quer ser essa coisa toda minha, essa coisinha que ninguém mais pode ser.
a objetificação das mulheres na música brasileira, você tem que saber quem foi que disse aquilo. Quer dizer, quando o Rodrigo Faol fala parece que as mulheres gostavam de apanhar, era um absurdo. Não foram canções feitas por mulheres. As mulheres nunca gostaram de apanhar, não se trata disso, né? Então você tem que prestar atenção no que está sendo dito. E a canção popular brasileira, essa mulher de gênero, quer dizer, esse discurso sobre o que são as mulheres, está inteirinho na canção popular brasileira. Se pegar no começo do século, acho que mais do samba para cá, né? Você tem bastante essa construção sobre o feminino. E claro, eu achei muitas compositoras, no século XX foram mais de 4.000. Achei também, eu não desisti no procurar no século XIX, porque eu fui achando na biblioteca. Aliás, aproveitem, quem for fazer pesquisa, aproveitem todos os momentos que nós temos ainda possíveis de pesquisa cultural. Por exemplo, a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Eu procurei as compositoras pelas partituras. Na Biblioteca Nacional tem um catálogo de partituras e eu achei coisas maravilhosas. Por exemplo, achei uma Judite Ribas, que eu nunca tinha ouvido falar. Fui atrás, né? Achei 3 partituras dela. Fui atrás e descobri que ela era avó da Carolina Cardoso de Menezes, que foi uma das grandes pianistas populares que a gente teve no Brasil, que começou tocando com 14 anos. E ela tem coisas muito... A Judite Ribas, ela casou, ela era de uma família conhecida de compositores em Portugal, veio para o Brasil, casou com Cardoso de Menezes, que também era músico, acho que o primeiro era maestro, ou era o pai da Carolina, nunca lembro qual dos dois era o maestro. Ela casou com o músico e o filho era maestro. Ela casou com o Cardoso de Menezes, e a única fotografia que eu encontrei dela está assim, está ela, o filho, né, o pai da Carolina Cardoso, dizendo Maestro Cardoso de Menezes e sua veneranda progenitora. Acabou, já não te liga, né? A veneranda progenitora é ninguém, né? Então você vira a mãe só, você não é mais Ninguém venerando. Exatamente. E aí a Carolina, que é a geração de músicos termina nela, né? Eu não sei de continuidade nessa família. A Carolina foi autora as mulheres entraram em campos que eram absolutamente masculinos na canção. No caso da Carolina, ela foi o primeiro rock composto no Brasil, é da Carolina Cardoso de Menezes. Também a primeira gravação de rock é da Nora Ney, que gravou Rock Around the Clock, né? Então, porque eu li um livro sobre a Janis Joplin, da Alice Eccles, que é uma historiadora americana, dizendo que coisa surpreendente as mulheres terem começado a compor, quer dizer, nos anos 60 apareceu uma mulher num gênero tão masculino como o rock and roll, que era tão ligado a pelvis do Elvis, ou seja, sexual, né? Era uma canção muito sexual, o rock and roll. E nesse sentido, ela assim, que coisa impressionante, que em 1967 aparece uma compositora. E a Rosetta? Ela não considera. É uma mulher, né? Exato. Quando você vai olhar a história do rock no Brasil, ela está toda ligada às mulheres, de alguma forma, né? Tanto na primeira gravação como na primeira composição. E aí e continua, né? Nos anos 60 temos Celi Campelo, né? Celi Campelo, mas era aquele rock bem comportadinho, né? Mamãe mandou, bronqueou, nada de sol, né? E aquela coisa bem comportadinha. Tem as mulheres na Jovem Guarda, que também compositoras, Vanderleia, Martinha. A Martinha era uma coisa bem assim, porque a gente tem que entender, como nesse momento histórico que nós estamos vivendo agora, a gente tem que entender por que determinadas mulheres não dão nenhum crédito ao feminismo. E, na verdade, elas estão tão dentro desse discurso sobre o que é ser uma mulher, elas acham que é aquilo ali mesmo. Né? Quem é contra são as cabeludas peludas. Né? Então é uma loucura, você se coloca, na verdade, são pessoas que estão sendo assujeitadas por um discurso sobre o que é ser uma mulher. Então é disso que você vai encontrar isso muito na Jovem Guarda, nas compositoras da Jovem Guarda.
E também na Celi Campeiro, né? A Celi, eu não achei composição dela, mas o primeiro disco dela foi com um compacto, dos dois lados tinha compositores. Então, você vai achando, né? E eu fiquei surpresa pela quantidade. E saber também que grandes intérpretes da música popular brasileira são compositoras. E é engraçado que algumas vezes se diz e outras não. Então, por exemplo, Nana Caymmi sempre aparece como compositora. Ela tem uma composição com o Gil, que é Bom Dia. Bethânia tem muitas composições, mas nunca aparece como compositora. Gal tem duas ou três, também nunca apareceu como compositora. Elis é compositora. A Elis tem uma canção que ela fez com o Walter Souza, que ela contou para ele que ela tinha acabado de fazer um aborto, e ele fala, escreva sobre isso. E ela escreveu, ele musicou. Essa música foi gravada só pelo toquinho instrumental, então uma parte da letra se perdeu. Triste, né? Porque não tem como, né? Você não vai, é difícil achar. E a outra coisa que desaparece também é que quando nos registros várias compositoras tiveram suas canções registradas pelos seus maridos, ou você vê na discografia que a compositora está lá, e quando você vai ver no ECAD só está o autor. Um exemplo muito claro disso é Dora Vasconcelos, que vocês conhecem. Ok, Dora Vasconcelos. Ela foi uma diplomata brasileira, foi embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Ela foi responsável por por levar para o Carnegie Hall a Bossa Nova. Dora Vasconcelos é autora de Melodia Sentimental, da letra de Melodia Sentimental do Villa-Lobos. Ela era muito amiga do Villa-Lobos, ela é autora de Cair da Tarde. Tem acho que 4 ou 5 canções que são dela, que são letras dela. Essas canções, Melodia Sentimental, por exemplo, foi super gravada. Quando você entra no ECAD, para ver a questão dos direitos autorais, quem está recebendo é só a família do Villa-Lobos. A Dora Vasconcelos não tem o registro dessas canções no ECAD. Está lá, Melodia Sentimental, gravada por Ney Matogrosso, Mônica Salmado, Elisete Cardoso, enfim, Zizi Posto, a quantidade de pessoas que gravou essa música, só que na hora de recolher os direitos, quem está recebendo é só a família do Villa-Lobos, da Dora não. Então, no registro, as mulheres elas acabam sendo apagadas de qualquer forma. É uma coisa, não de qualquer forma, é óbvio que não são todas. Mas a gente achou, né? Lembra quando a gente foi procurar, faltavam várias canções suas também, né? No ECAD. Então você vai vendo que ainda hoje isso acontece. A Virginia Woolf falava em 1928, desculpe, num livro que todas as mulheres deviam ler, que se chama Um Teto Todo Seu. Nasceu menina, põe no berço o livro para a criança já crescer absorvendo aquilo. Que toda vez que ela vê uma canção, alguma coisa como anônimo, ela tinha certeza que era uma mulher. E se a gente pensar na tradição popular no Brasil, nas canções da tradição popular, se você pensar em sambas de roda, se você pensar a quantidade de anônimos tradicional, né, que temos na canção popular, nos cantos de trabalho, eu com certeza, no caso dos sambas de roda, eu assim, apostaria que são mulheres, né? Você tem, porque o samba de roda, especialmente, é uma manifestação muito feminina, muito das mulheres, como a ciranda. Um exemplo que eu sempre acho impressionante essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. A música parece como tradicional, como do barraco, ou de qualquer outra pessoa, mas a Lia nunca está como autora. E a ciranda foi a Lia que deu. Então, a ciranda, a gente vai achar registros de 1700 e pouco de ciranda, eram as mulheres na praia esperando os pescadores. Assim como o samba de roda na Bahia. São manifestações. Para quem alguém foi para Cachoeira, por exemplo, assistiu o samba de roda da Alva Damiana, é muito impressionante, porque é uma roda
a maior parte das são mulheres, alguns homens, mas enquanto todas as mulheres não se cansaram de dançar, você faz a roda, canta-se o samba, né? Uma mulher dança sozinha no meio da roda. Aí, quando ela quer, ela vai passar a dança para outra, ela vai lá dar uma umbigada na outra e entra outra mulher. Até elas cansarem de dançar, são só as mulheres. Aí, finalmente, quando todas já dançaram 2, 3 vezes, aí vão lá e dão umbigada num cara que está na roda. Aí o homem entra, mas é uma coisa que começa com as mulheres. Né? A Dalva Damiana me contou que ela só pensou em registrar as canções dela quando ela viu que gravaram uma canção dela como sendo do Roque Ferreira. Então, aí que ela falou, aí eu descobri que eu tinha que fazer isso. Ela falou, mas é difícil, porque a minha avó começava a cantar uma coisa enquanto a gente lavava a roupa, ela começava a inventar uma música ali, e aí eu continuava. Então, além de tudo, na tradição popular, você vai ter as criações coletivas de mulheres. Um exemplo disso é o samba pelo telefone, que foi registrado em nome do Dunga, e assim, foi registrada a música, quando saiu o disco, já saiu uma publicação no Jornal do Brasil da época, dizendo que aquela música era inclusive da Tia Seata, que era a dona do terreiro onde todo mundo frequentava, né? De Senhor, Pixinguinha, Donga, João da Baiana, todo mundo frequentava o terreiro de Tia Seata. O Mário de Andrade vai falar que muitos dos sucessos que rodaram naquele período dos anos 10, anos 20, eram afalações de Tia Seata. Então, assim, a gente não sabe, alguém conhece a Seata como compositora? Não. A gente só sabe que ela foi uma das autoras de Pelo Telefone, mas isso é restrito ao ambiente acadêmico. É difícil sair do ambiente acadêmico a essas discussões, né? Que seriam importantíssimos. Talvez seja esse momento, né? Mas, no geral, quer dizer, eu estou publicando esse trabalho online. Desculpa, assim. Eu queria só colocar lá dentro, 2 minutos atrasado. A Dora Vasconcelos, ela não só compôs o Melodia Sentimental, como ela compôs as 4 letras das 4 canções amazônicas do Vila Lobos. Exato. Que é o Cair da Tarde, Veleiros, Canção de Amor e Melodia Sentimental. E dizem que Dora Vasconcelos era amante do Vila Lobos. Tem fotos dele com a mulher e ela, né? E aí ela era mulher do diplomata e ela era amante dele e quase não se fala o nome dela mesmo, mas na publicação original das partituras das canções amazônicas tem o nome do Vila Lobos e dela. As canções no registro dele aparecem, mas não no decádio que elas aparecem. Exatamente. E mesmo no registro original. Vocês são fofoca. Não, é porque você me fez lembrar, Cida, que isso é uma coisa que acontece também. Quando a mulher produz bastante, de repente se insinua uma relação... Exatamente. De uma parceria, digamos, mais de cama do que de outra coisa. Eu, por exemplo... Além do Paulo Leminski, segundo a imprensa, já fui casada com Zé Miguel Wisnik, com Itamar Assunção, e tem uma produção independente que é a Tulipa Ruiz. É verdade. E essa coisa das mulheres, né, eu lembrei de mais duas, né, nessa história, né, sobre isso, porque se sempre liga. Você sempre vai achar numa biografia das mulheres com quem ela foi casada. Raramente você vai encontrar na biografia dos homens com quem eles foram casados. Né. E duas histórias interessantes. Uma é Almira Castilho e a outra é Anastácia. Almira Castilho foi casada com Jackson do Pandeiro. No tempo, ela é autora da letra de Chiclete com Banana, que é a canção inaugural da Tropicália. Gordurinha, Almira Castilho. Durante a vida toda que eu me toquei na composição, que eu fui procurar coisas sobre Chiclete com Banana, existe uma briga que essa música seria do Jackson do Pandeiro e do Gordurinha, e que o Jackson teria... dado a parceria para Almira Castilho para garantir o futuro dela, qualquer coisa do gênero. Bom,
Eu fui procurar, obviamente, assim, na biografia do Gordurinha, o cara fala que a Gordurinha não suportava a Almira Castilho, então não pode ser dela. Na biografia do Jackson diz que eles eram muito amigos, Gordurinha, e quer dizer, você vai procurando, cada fonte diz uma coisa diferente. O fato é que quando finalmente foram perguntar para a Almira Castilho, ela disse o seguinte: todas as músicas que a gente compôs desse período somos nós dois e às vezes parceiros. Eventualmente eu colocava um nome, eventualmente era o Jackson. Então, ela fala, no caso de Chiclete com Banana, a parte só põe o bebop no meu samba é dele, o resto é meu. Aí, todo mundo, então aí você já começa a ver. A própria Almira Castilho admitiu a parceria de Jackson do Pandeiro da canção. Tá ok, ela admitiu. Alguém está brigando para todas as outras parcerias que o nome dela devia estar e não está? Ninguém fala dessa coisa. Eu fui ver a produção do Jackson do Pandeiro e aí teve outra coisa. No dicionário para Valbim, eles mudaram, acho que de tanto que eu briguei por causa disso. E na época eu falei com a Luzinha também, né, que cuidava do dicionário sobre isso. Que o verbete da Almira Castilho dizia: foi casada com o Jackson do Pandeiro, depois que se separaram virou dançarina. Assinou cerca de 60 composições enquanto estiveram juntos. Ou seja, assinou cerca de 60, quer dizer, não era dela, era do Jackson, né? A mesma história. Mudaram, se entrarem hoje na biografia, no Cravalbim, está lindo a biografia da Almira. Mas na do Jackson continua dizendo que o Chiclete com Banana é parceria dele com o Gordurinha, não fala dela. Quando eu fui procurar, depois que eles se separaram, eu achei 4 canções do Jackson do Pandeiro. Então podemos dizer que o Jackson assinou cerca de tantas canções enquanto ele foi casado com a Almira Castilho. Não dá para saber de quem que era as canções. Se todas foram feitas juntos, então deu crédito dos dois para todas as canções. Não vai dizer que é de um ou de outro, né? Vai ficar brigando por causa do Jackson do Pandeiro, ninguém lembra da Almira, é o fim da picada. E tinha um óbice moral, né? Assim, pegava mal a mulher fazer música, pegava mal para sua reputação, é um negócio meio... Até é bom a gente estar falando disso, porque vai que volte, né? Esse inferno, pelo menos a gente está... É muito possível, né? Dessa coisa do nome, eu achei um livro de 1876 que chama Modinhas Canções do